Santo, e aí, gente, tudo bom com vocês? Ótima segunda-feira para você. Mais um devocional. Amados, eu quero pedir perdão que ontem, um domingo, não deu para fazer um devocional, porque no sábado eu tive que sair, resolver algumas coisas, e aí domingo foi um pouquinho puxado para mim aqui. Então, como eu gravo de um dia para o outro, para não correr esse risco, então não teve como eu fazer. Também eu ia gravar o devocional e para ficar à noite, não. O horário do devocional é 7 horas da manhã, mesmo que você assista outro momento. Então hoje, segunda-feira, que eu estou gravando domingo, que eu vou fazer outros vídeos, mas o devocional, se eu for colocar hoje, que é domingo, o devocional vai mais tarde. Então hoje vamos estar aqui em Mateus 17, o 14, que é a cura de quê? De um lunático. Amém? E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam expulsá-los, curá-lo, melhor dizendo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus e repreendeu Jesus o demônio, tá vendo? Que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Vamos mais adiante aqui. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Presta atenção, amados, viu? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disseram-lhe: Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Tá vendo aqui, queridos? Olha, essa enfermidade aqui desse rapaz, o lunático, ele... Peraí, gente, peraí que eu... que eu tava gravando aqui, saiu aqui no WhatsApp. Então, assim, ó, essa doença, né, que a gente sabe ali, que Jesus repreendeu, né, o que a doença, no caso, aquela doença ali, vinha de quem? De Deus, que não era, né, amados? Então, o que é que acontece? O homem correu para pedir a Jesus socorro, porque você já viu que a epilepsia, o que é que causa? Muitas vezes a pessoa se bate, se tiver no mar, ela morre. Muitas vezes ela pode se jogar no fogo. Então, ele era lunático, aquilo ali é demônio, entendeu? Existe muitas vezes aquela epilepsia que a pessoa fica se batendo e tal, só que ele era lunático, doente mental. Então, quando acontecia as crises, aquele menino, ele se jogava ou na água ou no fogo. Isso não é uma coisa normal, uma pessoa tá tendo uma crise e se jogar dentro d'água. Por quê? Porque ali ele ia morrer afogado, ou no fogo ia morrer queimado. E Jesus, o homem chegou para Jesus e falou: Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiu curar o meu filho. E Jesus, ele disse: ó geração incrédula e perversa, quanto tempo eu vou estar aqui com vocês? Por quê? Porque os discípulos todo momento via Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando como era que tinha que agir. E eles ainda assim, depois, Senhor, porque a gente não conseguiu. Jesus disse: por causa da sua fé, a vossa fé. Quando Jesus mais adiante diz: essa casta de demônio
ela não sai senão com jejum e oração, porque ali os judeus, eles faziam assim, nesse tipo de situação, para você ver que todo momento Jesus nunca foi para desfazer da lei, por isso que ele cumpriu a lei. Mas Jesus ensinava os discípulos sobre a graça. Tanto que Jesus sempre pregava para os discípulos, porque, amados, pela parábola. Pregava para a multidão e depois traduzia a parábola para os seus discípulos. Entendeu, queridos? Então, o que é que acontece? Quando Jesus disse assim, essa casta de demônio, essa espécie aqui de demônio não sai. Jesus quis dizer por jejum e oração, porque os judeus eles faziam isso para curar esses tipos de doença, expulsar esses demônios. Era assim na lei. Tinha que ficar jejuando e orando muito. Mas Jesus disse, vocês não expulsaram, não foi por isso, porque o meu nome pode fazer. Porque Jesus diz, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, assim concede. Então Jesus ensinava os discípulos que eles tinham autoridade para fazer tal coisa. Mas a pequena fé deles não permitiu. Então, queridos, quem expulsa demônios não é jejum e nem oração. É o nome dele, o nome do Senhor Jesus. Porque quando você abre a boca para dizer que você vai ter que orar para expulsar demônio e jejuar, você já tem que estar nessa prática, meu bem. Isso aqui que Jesus queria dizer para os discípulos, você já tem que ter uma prática, porque vai chegar uma hora em que vocês vão precisar da fé para você fazer tal coisa. Aí tem pessoas que ficam, ai meu Deus, esse demônio não sai de jejum e oração. Aí acontece um caso de alguém ter uma manifestação, você vai fazer o quê? Se você não estiver jejuando naquela semana, você vai correr primeiro para jejuar, você vai correr primeiro para orar, depois você vai voltar lá para expulsar o demônio. Não! Jesus disse por causa aqui, ó. Jesus deixou bem claro aqui. Então os discípulos, aproximando em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-los? Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Quando Jesus já fala depois que a casta de demônios só saía com jejum e oração, ele estava falando daquela situação ali, porque era assim que eles tinham o costume de fazer, os judeus. Ficavam ali orando, jejuando, que era a prática para poder, mas Jesus não ensinou para os discípulos, Jesus ensinou sobre a fé. E ele disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda, ela pode ser pequena, não é pequeno o grão de mostarda? É pequena, né? Mas você exercitar a sua fé, você começar a alimentar a sua fé, ela cresce e fica mais linda árvore. Então isso significa dizer que mesmo você tendo aquela pouca fé, você pode dizer ao monte, erga-te daqui, vá para lá. Não é que você vai ter uns blocos ali, eu vou dizer, sai daí, bloco para cá. Não, Jesus não falou isso. Jesus está falando em condições que você e eu podemos fazer coisas maravilhosas através da minha e da sua fé. E os discípulos ali não, então eles não tinham como expulsar aquele demônio, aquela enfermidade. E Jesus, ele disse, oh, meu Deus do céu, o que Jesus disse aqui, ó. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? O que foi que Jesus quis dizer? Eu vou para o Pai. E o que vai ser de vocês? Eu não vou estar aqui para vocês correrem para mim, para ficar me perguntando toda hora uma coisa. Ai, Senhor, eu não posso não, se expulse aí, Senhor. Ah, Senhor, o cego ali. Não, Jesus disse, até quando estarei convosco? Trazei o menino aqui, quer dizer, coisas que os discípulos poderiam fazer se tivesse a fé. Então, amados, que eu e você coloque nossa fé em prática. Coloque a tua fé em prática, meu querido, minha querida. Coloque a tua fé em ação. Ao invés de você estar gastando tempo com outras coisas, coloque a fé em prática. Coloque, porque vai ter situações na minha e na sua vida que você não vai dar tempo correr para fazer um jejum, para poder... Não, você vai ter que usar o que Deus lhe deu, a fé. E acabou. E outra coisa, diabo, demônio no couro,
Não se fica orando, não. Por isso que Jesus disse aqui, ó, esta casta de... Porque ali era doença junto com demônio. Entendeu? Ali era doença. Depois eu faço, gente, um vídeo aqui para explicar melhor. Doença junto com demônio. Ele era lunático. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse, foi a vossa fé que foi pequena. Por isso que vocês não conseguiram expulsar, nem curar o rapaz. Então vai acontecer situações na minha e na sua vida assim, que não vai dar tempo você correr para isso, correr para aquilo. Ou você usa a fé ou não usa, meu bem. Não usa, porque é muito fácil abrir a boca, tá com a Bíblia aqui, ó, pregando, mas na hora de eu usar a minha fé, eu falhar. Tem até uma música de Gilberto Gil que diz, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não costuma falhar mesmo. Não costuma falhar. Entendeu, queridos? Ela não falha. Então é assim. É muito fácil a gente abrir a boca, né? Que dizer que é servo de Deus. Vamos ver na hora. Não é isso? Então, que você possa ficar aqui com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E vamos para Jesus paga o quê? O tributo. Amém? O outro devocional da terça-feira. Deus abençoe e fique com Deus, ficar na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.